canal Beleza Bioma Caatinga, Jornal da ABC número 148. Sou Giovanni e vou levar com vocês aqui um papo, tratar dessa maneira. Bom, é um print, as pessoas fizeram 3 perguntas na mesma ocasião. Claro que aqui não é o quadro pergunta e resposta, mas vou responder aqui porque eu vou ter mais tempo para falar algumas coisas. Mel verde. Olha, muitas vezes foi de ápice, esse mel foi as abelhas que pegaram algum material nas padarias, confeitarias, alguma coisa. Isso é o mais provável. Mel de abelhas nativas depende, tem flor que tem um néctar verde. Segundo me falaram, porque eu já coletei 2 vezes, coletei da mandaçaia da Caatinga, de umas caixas que eu vendia a um rapaz lá de Morelândia, cunhado do meu irmão. Eu fui coletar o mel com o pai dele, e lá eu encontrei o mel verde. Isso aí que era de flor de abacate. É o que me relataram, não sei, não tenho esse conhecimento. E a outra vez foi da abelha branca. Também vim na casa do amigo meu, o Carlos, lá em Morelândia. Eu fiz vídeo, o mel verde. Lá sempre tem alguns pés de abacate, período de seca, talvez coincida com isso. Muita florada, e foi o que me relataram, não sei. Então, posso dizer isso. Própolis azul. De fato, tem uma empresa que trabalha chamado Vende Própolis, a empresa é nome de azul, mas não o que eu vi, aí eu vou falar. Me parece, ou alguma coisa que jogaram para efeito, sei lá, algum material usado em confeitaria, usado pelas boleiras, jogaram esse material apenas para criar um efeito, um impacto, porque eu já procurei, eu conversei com alguns cientistas, eles desconhecem própolis azul. Existem várias cores de própolis, menos azul. Tem que deixar bem claro que algumas própolis, tem a própolis marrom, que é do mangue, tem própolis comum, tem uma própolis verde, não é pela cor verde, é por conta da origem, que é o alecrim do campo, está nas Minas Gerais, é um tipo de própolis, porque a cor verde tem várias própolis que tem essa cor verde, mas essa especificamente chamada própolis verde é aquela que a abelha retira do alecrim do campo. Circulação das abelhas, a abelha tem sangue. De fato, propriamente dito, não. Como que é a abelha? A abelha é um bicho, ou melhor, os insetos. A gente pensava os insetos. Tem os... A gente pensar numa coisa maior, o filo artrópoda. É o filo que agrega maior número de animais dentro do filo artrópoda. Tem as classes aracnídea, aranha e escorpiões, que eu discordo. Mas aí serão sugestões para mudar. Colocar aracnídeos, aranhas, escorpionídeos, escorpiões, mas não fizeram essa divisão. Mas muita gente diz que hoje não há necessidade de fazer essas classificações por taxos. Trabalha só com a parte de cladogênese, os cladogramas, e a parte de filogenética. Bom, isso é o que fala. Eu acho que assim, a gente trabalha ainda com a questão do que está nos livros, do que o mundo inteiro ainda aceita. Isso é fato. Então, aí tem crustáceos, uma classe que tem bastante bichos, camarão, lagosta, caranguejo, etc. A classe Diplopode, que é um bicho que tem 2 pares de perna para articulações, chama emboar. Tem a classe Insecta, que tem a maior quantidade de bichos, e a classe Queloptera, que são os quelicerados, o pessoal chama piolho de cobra. Quando a gente pensa na classe Insecta, tem muitos bichos. Esses bichos, os artrópoda, uns vivem na água, como eu falei há pouco, camarão, lagosta, caranguejo e mangue. Outros vivem em terra firme. Entendendo um pouco da anatomia dos bichos. Se a classe insecta, a gente começa falando, ele tem o exoesqueleto, esqueleto externo. Desenvolvimento do animal pode ser de 3 tipos. Ametábulo, do ovo do bicho sai já um bichinho. Exemplo, barata, traça, são exemplos.
E ali ele vai crescendo, por conta do exoesqueleto, ele tem que perder esse esqueleto, fica muito susceptível aos outros bichos, ao ataque de pássaros, por exemplo, de outros animais. Ele forma esse esqueleto, para de crescer, depois perde o esqueleto, cresce mais um pouco até chegar à fase adulta. Tem os hemimetábulos, um exemplo clássico é o gafanhoto, que nasce sem asas, depois cresce, envolve as asas. E tem os holometábulos, que são holo com H, hemimetábulo e holo com H, que tem a metamorfose completa. Entre eles estão mosquito, mosca, formiga, cupim, abelhas. Entendendo o corpo do animal, das abelhas, por exemplo. Mas todos os insetos são hexapódios, tem 6 pernas. O corpo dividido em 3 partes: parte cefálica, torácica e abdominal. Entendendo o corpo desse animal. Na cabeça das abelhas tem 5 olhos. 5 olhos. 3 olhos simples, 2 olhos compostos. Os olhos simples são chamados também de ocelos. Perfeito? Tem as mandíbulas, tem uma língua chamada probóscides. Tem a parte cefálica, ali existe várias estruturas, entre elas a glândula hipofaringiana, que produz o material larval, também, e o material das rainhas. Estamos falando de abelhas eusociais. Na parte torácica fica as 6 pernas, sendo que nas fêmeas das abelhas eusociais, terceiro par de pernas, tem corbícula na parte tibial. Quanto à circulação das abelhas, não há uma circulação de fato, em tese. É por chamado como fosse umas lacunar, e aí o material circula aí, em tese, não é uma circulação propriamente dita. Tem um coração primitivo torácico, tá bom? E tem espiráculos. Então ela tem uma respiração aberta, espiráculos. Quando se fala de sangue, tem sangue? Não. Não tem sangue como tem animais vertebrados, por exemplo. O que ela tem, na verdade, é chamado hemolinfa. Sabendo que hemo, em tese, sangue. A gente vê, por exemplo, terapia com hemoterapia, por exemplo. Trabalhando com sangue. Hemoglobina, material lá do sangue. Hematoma, uma coisa que tem sangue. Hematófago, animal que se alimenta de sangue. Então, só para deixar aqui bem claro para vocês. Fizeram essa pergunta, estou esclarecendo. Hemodiálise, uma maneira de limpeza tirar resíduo do corpo através usando o sangue. Tá? O sangue circula pela uma máquina. Então, na verdade, as abelhas, elas não têm uma circulação propriamente dita, não têm um sangue, tem uma hemolinfa, e a respiração delas, elas não têm sistema pulmonar, tem traqueal, mas não tem pulmonar, não tem alvéolos, não tem nada disso, e a respiração dela é feita dessa maneira, apesar de um bicho muito resistente, muito interessante. Então, basicamente, as abelhas, e aí até uma adenda na questão, entrei numa questão anatômica do animal, é esse bicho, tá? Bem diferente. E aí fica aquela, como ela tem espiráculos, a respiração se dá por essa estrutura, são um total de 10. Se no abdômen, no caso, elas também têm glândulas serígenas. Tem outras estruturas, aí fica intestino, fica uma série de coisas além da parte abdominal. Fica sistema genital, etc. No caso das rainhas, fica a bolsa espermateca, onde ela armazena os espermatozoides depois que é copulada com os zangões. Então, só dizendo assim umas coisinhas para vocês. Cuidado com esses idiotas, esses assassinos de abelhas, que colocam um monte de coisa dentro das abelhas, porque isso vai ter efeito diretamente nessa parte de respiração das abelhas. Tá bom? Nesse processo, são 10, se não foge a memória, 10 opérculos, parte da respiração por essas estruturas. E, na verdade, isso vai prejudicar as abelhas. Cebola, alho, cravo, canela, sal, vinagre, em quantidade. Se der um banho lá na caixa, vai ter problema, tá? Tá dentro um pouquinho, outra coisa. Um monte de coisas. Isso que, e principalmente a questão da naftalina. Entenda, naftalina é um inseticida, logo mata insetos. Mas o estúpido, o assassino de abelhas, foi lá e fez isso. Vou deixar isso bem claro para vocês. A abelha é um bicho relativamente resistente dentro do seu habitat, no seu ambiente natural.
Todavia, quando dentro de uma caixa, em cativeiro, ela é extremamente susceptível e sensível a muitas questões. Então, era isso que eu queria explicar aqui para vocês que perguntaram. Não sei se eu esclareci. Pergunte à vontade, porque esse é o meu papel. Quando sei, digo que sei. Quando não sei, digo que não sei. Igual a escolinha do professor Raimundo. Beleza? Não sou aluno do professor Raimundo, teria sido uma honra se tivesse sido, mas não. Mas é assim.